Agora sim, foi necessário encerrar a live porque travou e voltamos agora. Tivemos um problema na nossa conexão. Quero só perguntar aos irmãos aí se voltou, está conseguindo ouvir a minha voz? Alguém consegue responder a minha pergunta aí? Eu tinha começado ao meio-dia, mas travou. Alessandra Stanislau, você por aqui, seja bem-vinda. Alessandra é uma discípula antiga minha, da Larissa. Já tem uns 15, 17 anos que nós nos conhecemos. Uma pessoa de Deus, uma família preciosa. Voltou, então tá bom, vamos lá. Eu estou falando hoje sobre o 12º dia do nosso jejum. Estou falando sobre a fé para o meio do caminho. E no texto que nós lemos de Gênesis 11, 27, a Bíblia fala de Tera. Quem foi Tera? Tera foi o primeiro homem a ouvir a promessa. Nós pensamos que a promessa para herdar Canaã foi Abraão que ouviu, mas a verdade quem ouviu foi Tera, o pai de Abraão. Tera teve 3 filhos. Quantos filhos? 3. Abrão, Naor e Harã. Deus então, olhando o momento que Tera estava junto com seus filhos, eles estavam num lugar chamado Ur dos Caldeus. O Senhor então dá a ele uma promessa, queria conduzi-los, levá-los até Canaã. E ele teve uma perda no meio, ele infelizmente perdeu o seu filho. O nome do filho que ele perdeu foi Harã. Então agora ele tem 2 filhos, Abraão e Naor. E o que ele decide então? Ele sai de Ur dos Caldeus, leva o seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de Abraão, o seu neto Ló, que era filho do seu filho que faleceu por nome de Harã, e eles estão indo. Quando Tera chega em uma cidade por nome de Harã, ali ele fica, ali ele para, ali ele morre. E eu estava dizendo na live anterior, que infelizmente travou e foi necessário reiniciar, que se você for estudar, for ler, for observar, de onde eles estavam até Canaã, Harã ficava no meio do caminho. E eu estava dizendo que todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, todos nós temos vontade de desistir. Não deveríamos julgar ninguém por, às vezes, pensar em desistir da família, desistir até da vida. Infelizmente, grandes homens de Deus, como o próprio Elias, pediu a morte para si. É claro que ele estava errado, mas nem por isso o Senhor o condenou, o julgou. O Senhor o alimentou, levantou e colocou ele de pé. Você sabe, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Tem gente que está passando por um momento, ou tem aquele mesmo que desistiu. Há esperança para você. Mas eu estou falando também com aqueles que têm enfrentado situações que pelas quais às vezes ele pensa: meu Deus, isso é mais forte do que eu. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Quem nunca passou por uma prova tão grande, por uma luta, por uma dificuldade, onde você pensou que seria sucumbido por essa luta, onde você acreditou que as suas forças não eram suficientes para você romper e chegar do outro lado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus não chamou você para ficar na metade da bênção. Deus não chamou você para ficar na metade do casamento. Deus não chamou você para ficar na metade do milagre. Você não tem a unção da desistência, e você também não tem a unção daqueles que vão ficar na metade do caminho. Você começou e você vai completar a fé e a carreira. Você é daqueles que está hoje lidando com um problema, mas você vai chegar do outro lado. Certa vez perguntaram: quem é o empresário mais bem sucedido de hoje? É o que não desistiu ontem. Qual que é a mãe mais bem sucedida? Foi aquela que não desistiu ontem.
Quem é o pastor bem-sucedido? Qual é o pastor que hoje podemos classificar como um pastor bem-sucedido? Foi aquele que não desistiu ontem. Eu quero dizer para você, você é sim alguém abençoado. Você tem se tornado alguém bem-sucedido, sabe por quê? Porque você não desistiu ontem. Se o Senhor permitiu que você estivesse vivo até hoje, é porque existe algo poderoso na sua vida. Você não estaria vivo se Deus não tivesse algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Você não estaria vivo agora se ainda não tivesse algo na agenda e no propósito de Deus para ser cumprido através de você. Deus é Deus de propósito. E há algo que está na sua vida que está prestes a se revelar. Tem algo que você vai receber do Senhor, que é algo muito grande. Mas eu te peço, não desista. Não pare no meio do caminho. Tanto Abraão como Tera passaram por Harã. Harã é um lugar de passagem e não um lugar de residência. Todos nós passamos por momentos de processos. Pastor, por que o meu está demorando tanto? Às vezes você classifica como demora na sua ótica, não na ótica de Deus. O que às vezes alguns pensam que está demorando, está tudo no controle. É Deus preparando você. Mas faça um favor a si mesmo. Faça um favor àqueles que estão depois de você. Estou falando de algo profético. Não desista. Não para no meio do caminho. Nós pensamos em projetos, sonhos. Nós pensamos em propósitos e achamos que é um mar de rosas. Achamos que é tudo maravilhoso. As pessoas às vezes me mandam mensagem: ei pastor, pelas fotos que eu estou vendo, as coisas em Belo Horizonte tá arrebentando, está crescendo, está avançando. Aí eu falo: continua falando, continua vendo só as fotos. Não, pelo jeito que eu vejo o senhor falando aí no culto, as coisas estão indo de vento em polpa. Eu falo: aleluia, estou conseguindo passar essa mensagem, vou continuar. Mas deixa eu te falar, não é fácil. Não é tão simples assim. Não é tão simples como alguns pensam. Não, mas isso aí o senhor tira de letra, isso aí é fichinha para o senhor é a pessoa certa para isso. Não, eu não tenho esses pensamentos. O que eu tenho é uma atitude: eu vou permanecer na fé. Há dias que nós estamos cheios de júbilos, de unção, de poder, de glória, mas tem dia que é difícil. Tem dia que você não tem razões nenhuma natural. Se você não tem motivação, às vezes, olhando para a esquerda, para a direita, porque você é ser humano. Mas você tem uma promessa. Qual que é a promessa? Eu vou chegar em Canaã. Eu não vou ficar na metade do caminho. Eu não vou ficar na metade do testemunho. Você sabe, Gênesis capítulo 11 fala de Tera, mas a partir do capítulo 12 não se fala mais de Tera. Agora inicia uma história de Abraão. Sabe por quê? Quem para no meio do caminho não tem história para contar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Qual foi o bom combate dele? Foi dos eventos que ele participou? Dos grandes batismos? Das grandes conferências? Tudo isso é bom, é festa. Qual foi o bom combate que ele participou? Qual foi o bom combate que ele batalhou? Da fé. Combati o bom combate da fé. Completei a carreira. Completar a carreira significa não parei no meio do caminho. Eu quero hoje levantar as minhas mãos para abençoar você, para dizer que você vai completar a sua carreira. Você vai chegar diante do Senhor com a sua esposa, com o seu marido. Deus sabe que às vezes é difícil. Cada um aqui tem uma história particular.
Na metade do caminho, às vezes você teve que perdoar. Na metade do caminho você andou terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava milha. Na metade do caminho você teve que sustentar o outro na fé. Deus está vendo. Deus não está insensível a você, não. Deus sabe. Deus sabe. Tem irmãos que você está sustentando ele. Depois que eles crescem, prosperam, nem lembrou de você. Não tem problema. Você continuou sustentando. Continuou sustentando a mensagem. Continuou sustentando o testemunho. É assim mesmo. Abraão, diz a Bíblia, que ele saiu de Ur dos Caldeus, passou por Harã e chegou em Canaã. Você é do tipo do crente Abraão, aos trancos e barrancos às vezes, nos dias da alegria e de tristeza, nos dias de glória, de muita festa, mas no dia também de muita luta, no dia de muita tristeza. Você pensa que no dia da tristeza, esse dia não vale? Vale. Você pensa que no dia da dor, esse dia não vale? Vale. Deixa eu falar uma coisa para você. Em dias de sol, toda a praia fica cheia. Mas em dia de chuva, são poucos. Em dia de festa, tem muita gente do oba-oba. Mas no dia da pressão, no dia que não tem luz ligada, não tem microfone ligado, não tem sala ligada, não tem teatro, não tem nada, não tem conferência, não tem nada. Só está você e o Senhor diz: perdoa. É a fé por meio do caminho. Isso tem poder no mundo espiritual. Acredita, invista. Não, ele errou de novo, não era para ter feito isso, ela errou de novo, por que ela fez esse negócio, olha o prejuízo. Aí o Senhor fala: acredita, continua. Ela me desrespeitou, me desonrou, falou isso para mim, o Senhor fala: continua. Isso tem poder. Isso aí é a fé por meio do caminho. Não desiste, não. Hoje o Senhor vai pegar pelas suas mãos e vai te fortalecer. Hoje você, essa palavra, para você, para alguns aqui, é como quando você está numa viagem longa, e parece que o combustível vai acabando, aí você já desliga o ar-condicionado, deixa o carro ir quando o carro não é automático ali, você deixa ele no neutro, para ele ir como diz aí, na banguela. Aí você treme, pensa que o combustível vai acabar. Essa live para você vai ser como você vai parar num posto e encher seu tanque novamente. É o tanque da fé, é o tanque da esperança, é o tanque daqueles que às vezes estão pensando que vai parar no meio do caminho, que a viagem vai ser perigosa e agora não vamos chegar, não vamos desfrutar. O Espírito de Deus é o seu combustível. Nesta hora, o Espírito de Deus está fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua confissão, fortalecendo o seu ânimo, renovando a sua fé, renovando a sua alegria, renovando a sua paixão, renovando o seu amor, renovando, a sua autoridade. Nesse momento que às vezes você pensa que você vai parar no meio do caminho, olha Deus colocando um combustível novo para você. Olha Deus sustentando você. Olha Deus derramando uma nova medida de graça sobre você. Pastor, mas eu estou pensando em desistir, está difícil demais. Escuta essa frase do livro: a sua posição atual não é o seu destino final. A sua posição atual não é o seu destino final. Não faça do lugar de passagem seu lugar de residência. Harã é lugar de processos,
É lugar que às vezes somos humilhados, mas somos aprovados. É lugar que às vezes lidamos com lutas, mas também com expressivas vitórias. É lugar de vales, mas é lugar também de conhecer o Deus dos vales. É lugar de dor, mas é também lugar de conhecer o Deus que cura. Não queremos dor. Sejamos honestos, eu não quero dor, eu não quero vale. Não quero. Mas não é questão de não querer, faz parte. Faz parte. Faz parte do processo. Agora, somos nós que vamos definir se nós vamos morrer nesse lugar, em Harã, ou se nós vamos nos levantar e decidir partir em direção a Canaã. Diz a Bíblia que Abraão, em Gênesis 12, saiu da sua terra, saiu de Harã, quando ele completou 75 anos, ele saiu daquele lugar e foi para Canaã. Você vê, tanto ele como seu pai Tera passou por Harã. Um entendeu, isso aqui é lugar de passagem. O outro fez aquele lugar de passagem seu lugar de residência. Eu não estou aqui para te julgar. Não, estou aqui para te condenar. Quando a luta é grande demais, quando a luta é demorada demais, quando a dor não cessa, quando a angústia não vai embora, nós somos tentados a fazer do lugar de passagem lugar de residência. Mas hoje, a única coisa que o Senhor espera de você é que você dê um passo de fé. Vamos fazer algo profético aqui hoje. Mesmo na live, pastor, tem como fazer algo profético? Tem. Você vai fazer algo profético no final da live. Eu vou concluir essa live falando com você. Por que Abraão passou por lá e não fez aquele lugar o seu lugar de residência? Porque quando ele estava dentro da tenda, ele ouviu Deus dizendo para ele assim: Abraão, sai fora dessa tenda. Em uma versão que nós lemos, que é a versão que mais se harmoniza, com o nosso português, então, conduzindo até fora, disse: olha para os céus, conta a estrela. Não tem como você encontrar a estrela dentro da tenda. Talvez você até hoje está na tenda da dor, na tenda da decepção, na tenda da mágoa, na tenda do ressentimento. Não há como Deus mostrar aquilo que Ele tem para você quando você decidiu ficar dentro de uma tenda. Talvez você foi ferido, você entrou dentro de uma tenda. E você fica lá o tempo todo. Não há como Deus mostrar para você as estrelas, sendo que você está dentro da tenda. Não há como Deus mostrar para você as estrelas, se você fica na tenda do vitimismo, culpando os seus pais por não ter investido em você, culpando o seu pai por ter feito as escolhas dele, culpando o seu marido, culpando a sua esposa, culpando o governo. Não há como você avançar, não há como você ter uma visão celestial quando você vive e insiste em permanecer na tenda do vitimismo, na tenda da amargura. Erraram com você, feriram você, mas sai dessa tenda. Sai dessa tenda. Você já ficou muito tempo aí. Sabe por que a diferença entre Tera e Abraão? Tera teve uma escolha, mas ele ficou lá naquele lugar. Ali ele chegou, ali ele ficou, ali ele morreu.
Em Gênesis 12 não conta mais a história dele. Mas Abraão chegou em Harã, mas ele disse: não vou ficar aqui. Aqui é lugar de passagem. Em Harã ele teve conquistas? Sim, mas teve também decepção. Teve tristezas. Ele teve sofrimento. Mas ele entendeu que ele não deveria se conformar com Harã se Deus tinha para ele Canaã. Não se compare com a metade da bênção. Não se conforme, melhor dizendo. Abraão não se conformou com a metade. Abraão não se conformou com Harã se Deus tinha para ele Canaã. Não se conforme com a metade do milagre. Não, meu marido já está bom, ele diminuiu. Não vai diminuir não, ele vai ser liberto. Deus, obra inacabada para Deus é motivo de vergonha. Toda obra inacabada para Deus é motivo de vergonha. Por isso que eu quero terminar. Você está nessa live, quer me ajudar? Não é para mim. Se você tem sido abençoado, você não precisa dar nada para mim. Eu quero ceder para a obra. Nós estamos agora construindo aqui o anexo para as nossas crianças. E nós precisamos de forro e o som. Ganhamos já o ar-condicionado. Então, se você quer ajudar essa obra, me manda uma mensagem. Fala: pastor, eu quero fazer uma oferta no meu coração. Sabe por quê? Eu falei isso para os pastores. Nós reunimos, falamos: nós vamos acabar com isso em final de outubro. Por quê? Deus não deixa nada inacabado. Deixa eu te falar, não se conforme com a metade da bênção no casamento. Não se conforme com a metade do ministério. Não se conforme com a metade disso ou daquilo outro. Deus, Alfa e o Ômega. Ele começou, ele vai terminar. Mas eu quero finalizar essa live e nós vamos fazer algo profético aqui. Sabe por que Tera parou? Abraão chegou até Canaã. Você vê, ele passou por momentos difíceis, errou. A caminhada dele foi fácil, não. Mas ele chegou. Você fica às vezes se cobrando demais de você. Você fica buscando perfeição que nem Deus não busca. Nós vamos colocar esse livro na Amazon. Você que é fora do país, que escreveu aqui, eu vou mandar para você. Depois me manda uma mensagem. Deixa eu te falar uma coisa. Abraão mentiu sobre a esposa dele. Abraão deitou com a escrava, com consentimento da esposa. Teve um filho, depois teve que mandar esse filho embora. E o cara foi chamado pai da fé, amigo de Deus. E aí você fica cobrando uma perfeição a seu respeito. Fica se culpando. Para com isso. A culpa só impede você de alcançar o seu propósito. Mas eu quero finalizar falando com você. Por que Tera parou na metade do caminho? Se você puder até parar de escrever isso, só para você prestar atenção nisso, eu vou te fazer esse pedido. Por que Tera parou na metade do caminho? Se você for voltar no texto para ler em Gênesis 11, 27, você vai ver que a Bíblia diz que ele teve um filho por nome de Harã. E esse menino morreu na terra do seu nascimento. Ele teve um filho por nome de Harã. Quando ele chega em uma cidade que tem o mesmo nome do filho, ali ele para, ali ele fica, ali ele morre. Todos nós, em algum momento, tivemos a nossa fé ferida. Quem não perdeu alguma coisa na pandemia? Nós perdemos irmãos preciosos na igreja. Eu perdi a minha mãe na pandemia, 67 anos. Feliz, estava conosco na igreja, graças a Deus, com a casinha nova dela, uma alegria. Não tinha nenhum problema de enfermidade. Viajando, comendo bem, se alegrando com os netos, tudo tranquilo, tudo normal. Ela veio, felizmente pegou a doença,
Covid-19, foi para o hospital. Eu também tive o Covid alguns dias depois. Meu irmão mais velho teve o Covid internado na UTI. E eu estava lá na minha casa, isolado, dormindo num lugar, almoçando, um horário diferente dos meus filhos, da minha esposa, dentro da mesma casa, dormindo num quarto separado, minha mãe na UTI, meu irmão na UTI, e eu lá em casa, com um ataque, pulmão, bronquite, Covid. E aí pedi um médico amigo onde minha mãe estava internada, que ele tinha muita influência no hospital, deixa eu visitar minha mãe. Ele disse: pacientes com Covid não recebem visita. Eu já visitei tanta gente na UTI, já ajudei tantas pessoas, mas quando foi minha mãe eu não pude estar lá. Minha mãe veio a falecer. Eu e meu pai fomos lá na UTI, lá no hospital, quando recebemos a notícia, levar o documento. Aí eu perguntei: que horas que a gente pode trazer aqui a roupa, essas coisas? Eles falaram: não, pacientes que morreram com Covid não precisa, eles já vão direto para ser enterrado. Quantos velórios eu já fiz? Levei equipes de louvor, mas no velório da minha mãe não foi possível ter um culto de ações de graça. Eles literalmente tiraram ela vieram direto do hospital, abriu lá o carro, pegou, colocou na cova e despediu a família. Nessa hora, sua fé é ferida. Quando a fé é ferida, não estou dizendo que Deus não faz, Deus não é bom. É naquele momento onde você parece que você teve fé para muita coisa, mas para aquilo que mais precisou, você não teve. Para quem você queria ajudar, que você mais amava na ocasião, você não pode. Quando a sua fé é ferida, você tende a parar no lugar. Você tende a ficar onde a sua fé foi ferida. Sabe por que Tera parou na metade do caminho? Que quando ele chegou numa cidade que tinha o nome do filho dele em Harã, ele lembrou, eu vou deixar lá salvo, assim como todas as dos jejuns estão salvas. Ele lembrou, ele parou, ele falou: não vou prosseguir. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu superar a dor da perda. Ele não conseguiu se conformar que aquilo fazia parte do processo. E a Bíblia diz então que você não ouve mais sobre a história dele. Tem irmãos que tentam tanto ter filho, mas depois de muitos anos que eles não conseguem, eles ficam desanimados. Eles não querem liderar, não querem servir. Eu não condeno eles. A fé machucou. Consegue comprar casa, carro, consegue fazer coisa, mas isso. Aí o inimigo fala: você não tem fé. A fé é ferida. Tem uns que tentam ter filho, conseguem, depois no nascimento a criança parte. Fé ferida. Foi traído. Aí vem aquela seta: por que Deus deixou acontecer isso? Sou uma pessoa honesta, nunca fiz isso. Quando a fé é ferida, você tende a ficar na metade do caminho. Mas eu quero dizer para você, fiz essa live hoje para liberar sobre a sua vida. Você não vai ficar na metade do caminho. Você não vai ficar na metade da bênção. Eu quero orar para você. Eu quero que você faça algo profético. Abraão perdeu o irmão, mas Abraão decidiu seguir a sua trajetória. Abraão passou em Harã, mas ele não falou: não vou ficar aqui. Eu não vou ficar nesse lugar. Esse lugar é lugar de passagem. Não é lugar que eu vou criar meus filhos, não é lugar que eu vou ter meu ministério, não é lugar que eu vou continuar aqui. Eu vou para Canaã, porque é lá que Deus tem para mim. Deus tem Canaã para você. Sai da tenda da frustração. Sai da tenda da dor. Sai da tenda da perda. Você levou um prejuízo, você entrou numa tenda e você está aí amargurado com isso. Sai daí hoje em nome de Jesus. Não fique em Harã.
Deus tem para você Canaã. Canaã é lugar de descanso. Canaã é lugar de cumprimento de promessa. Às vezes seu filho desviou e você fala, nossa, será que está valendo a pena continuar crendo? A fé foi ferida. Não para. Continue. Combata o bom combate. Continue. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Deixa eu orar por você. Pai, a minha oração hoje é: aquele que está no meio do caminho, que está exatamente agora, eu vou orar só por esses que estão em Harã. Pega na mão deles agora. O Harã para você talvez é a enfermidade. O Harã para você hoje é uma luta, é uma dor, é uma frustração. Harã para você hoje é uma traição. Harã para você hoje é uma decepção com a sua liderança. Harã para você hoje é um prejuízo, uma depressão, uma ansiedade. Harã para você hoje é a perda de um filho, de um pai, da mãe. Todos nós perdemos algo na pandemia. Todos nós perdemos algo nesses últimos anos. E talvez você não conseguiu superar isso. E você parou em Harã. Outros te julgaram, te condenaram. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para dizer que espiritualmente você parou num posto. E nesse posto, o Espírito Santo está enchendo o seu combustível agora. Você vai completar a sua carreira. Você não vai ficar na metade do caminho. Você não vai ficar na metade da bênção. Você não vai ficar na metade do milagre. O que Deus tem para você é Canaã. E você vai chegar lá. Em nome de Jesus. Sabe o que eu quero fazer agora? De forma profética. Eu estou sentado. Mas em um ato profético, eu vou me levantar. Você vai ver que eu vou me ausentar da live, porque isso faz parte do ato profético. Decidi fazer isso agora. Se você está sentado, às vezes a sua Harã é com você mesmo. Você errou consigo. Talvez você não foi o que foi traído, você foi o que traiu. Você vive se culpando. É sua Harã. Você parou depois que você fez isso. Você vive se culpando. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai se levantar e dar um passo em direção à sua Canaã. Vamos fazer isso? Então, levante-se aí agora e vai e dê um passo em direção à sua Canaã. Esse passo é um passo de fé que você está dando em direção a um novo tempo da sua vida. Eu vou deixar a live salva. Se você conhece alguém, diferente dos dias que eu falei, manda para 5, não, hoje você vai mandar para pessoas específicas. Você conhece alguém que precisa ouvir essa live, você vai mandar para ele agora.